desejo que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Bom, no vídeo de hoje eu creio que é um dos vídeos mais importantes que eu já gravei até hoje. É um vídeo que eu vou estar detalhando ele cada coisa. Hoje eu vou falar de um tema que Deus tem tocado no meu coração há muito tempo. E eu tava demorando até demais para gravar, mas hoje eu estou aqui com este vídeo. Então, antes de assistir esse vídeo, deixe o seu joinha, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho para você receber todas as notificações, amém? Comenta, compartilha, interaja, porque é muito importante a sua interação, amém? E compartilha no final este vídeo. Hoje eu vou falar sobre tudo que eu, você, tudo que nós precisamos saber sobre o arrebatamento da igreja. Eu também estarei tratando de uns assuntos sobre o arrebatamento, sobre a grande tribulação e sobre a volta do nosso Senhor, amém? Então esse é um assunto muito importante que todos nós cristãos devemos saber. Então fique até o final desse vídeo. Eu vou estar detalhando muitas coisas aqui, por isso não perca nenhum detalhe desse vídeo. Vamos para o vídeo então. Para começar, o arrebatamento, ele demonstra que a igreja ela vai ter um encontro com o Senhor Jesus. O arrebatamento ele é o encontro, é como se fosse a reunião nossa com o nosso Senhor, amém? Que nem quando nós vamos encontrar uma pessoa assim, fui convidada para um casamento, por exemplo, aí você vai e encontra uma outra pessoa. Olha, eu estou encontrando com você. Então é esse o sentido do arrebatamento da igreja, o nosso encontro com o nosso Senhor. E a Bíblia fala que Jesus ele é o noivo, que ele vai voltar para sua noiva, que representa a igreja, amém? Então vamos começar lendo a nossa palavra de hoje em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. Olha o que o apóstolo Paulo diz: depois com eles, nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens, ao encontro com o Senhor nos ares. Então estaremos com o Senhor para sempre. Amém? Então, o apóstolo Paulo aqui, se você ler em 1 Tessalonicenses capítulo 4, você vai compreender. Ele estava falando que nós, cristãos, nós não devemos ficar sem esperança quando nós perdemos alguém da nossa família que morreu em Cristo, ou um amigo, ou um irmão em Cristo, não importa. Mas nós não devemos ficar sem esperanças, como aquelas pessoas que choram, que falam é um adeus, porque não seria até um adeus. Então ele estava falando da vinda de Jesus e do nosso encontro com ele. Ele falou que isso é uma esperança. Então a Bíblia também fala no mesmo capítulo que vai ser num só momento, vai ser num piscar de olho, vai ser assim, ó. E tipo, Jesus ele vai vir buscar. E aqueles que andaram na sua palavra, aqueles que viveram o evangelho, que não viveu o evangelho de qualquer jeito, mas viveu o evangelho ali firme, aquele que foi fiel até o fim. Então Jesus ele vai vir buscar esse para o verdadeiro encontro, amém? Então muitas pessoas, no cristianismo é bem discutido isso, a hipótese do arrebatamento ele ser juntamente com a segunda vinda, mas há um intervalo, porque existe um lugar que os cristãos da história da humanidade, eles passaram por um lugar que se chama Tribunal de Cristo. E eu vou ler com vocês em 2 Coríntios 5:10. Olha o que a Bíblia fala: pois todos nós teremos de comparecer diante do Tribunal de Cristo, para que cada um receba o que merecer pelo bom ou mal que tiver feito neste corpo terreno. Amém? Então, o arrebatamento ele não é juntamente com a segunda vinda. Mais pra frente eu vou explicar pra vocês. Ele vai ser em primeiro, na minha opinião. Depois eu vou contar a minha opinião, porque eu penso, e depois eu vou contar a opinião de outras pessoas. E eu respeito com total certeza, porque eu creio que a importância é a gente aguardar o Senhor, não é discutir a opinião de um ou a opinião de outro. O importante é a gente se preparar para aguardar o nosso Senhor, amém? Então, a igreja, ela vai subir e assim que ela chegar a Jesus, ela vai passar por esse tribunal. Eu vou deixar aqui no final desse vídeo a playlist que eu fiz dos vídeos sobre nossa vida no céu e um vídeo que eu fiz especialmente falando do Tribunal de Cristo. Lá você vai poder tirar todas as suas dúvidas.
Então o tribunal de Cristo, para vocês poderem compreender, ele não é para todos, ele não é o juízo final, ele não é para distinguir quem vai para o céu ou quem não vai, mas ele é para distinguir galardões, quem vai receber galardão e quem não vai, tá bom? Então assista esse vídeo que eu vou deixar na descrição aqui para você poder entender e tirar todas as suas dúvidas. Agora a gente vai tratar de um assunto muito importante, que é o início da grande tribulação. A grande tribulação ela vai se iniciar quando o anticristo se manifestar. Como todos nós sabemos, vai haver um momento da história da humanidade que vai haver um homem introduzido pelo próprio Satanás que vai se sentir sendo Deus, e ele vai dizer que ele é Deus, ele vai dizer que ele é Jesus, que ele é o Messias que tinha que vir para o povo de Israel, como o povo de Israel não aceitou Jesus como Messias. Mas nós cristãos sabemos que ele não é o Senhor, que o nosso Senhor já veio, já morreu naquela cruz para nos salvar dos nossos pecados, amém? Então, acompanha comigo que está escrito em Apocalipse capítulo 6, versículo 1 e 2. Enquanto eu observava, o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos do livro. Então ouvi um dos 4 seres viventes dizer com voz de trovão: venha! Quando olhei, vi um cavalo branco. Seu cavaleiro carregava um arco, e sobre sua cabeça foi colocada uma coroa, e saiu batalhando para conquistar vitórias. Amém? Então muita gente hoje discute falando: já foi aberto o primeiro selo, já foi aberto o segundo, nós estamos abrindo o 4º selo, Jesus já abriu o selo, que não sei o que. Jesus ele não abriu nenhum selo ainda, porque o primeiro selo ele acontece no capítulo 6 de Apocalipse, o arrebatamento ele acontece no capítulo 4, amém? Então, esse cavaleiro, cavalo branco, ele não é Jesus. Muitas pessoas elas têm dúvidas sobre esse cavaleiro ser Jesus, porque estava montado no cavalo branco e foi coroado. Não é Jesus. Depois eu vou mostrar qual dos cavaleiros é Jesus para você poder entender. E esse cavaleiro, ele é o anticristo. Ele veio para vencer, ele veio para vencer as batalhas, ele veio para ser um vitorioso, ele veio para promover a paz. A cor branca, ela representa a paz. Então ele veio para ser o promotor da paz. Amém? E eu vou comprovar para você em Daniel capítulo 9, verso 27. Olha o que o Daniel ele foi usado por Deus para falar. O anjo ele chegou para Daniel e ele relatou o que aconteceria nos últimos dias. O governante fará um tratado com muitos por um período de 1 semana, mas depois da metade desse tempo ele acabará com os sacrifícios e ofertas, e numa parte do templo ele colocará uma terrível profanação, até que o destino declarado por esse profanador seja finalmente derramado sobre ele. Amém? Então a Bíblia fala que ele fará um tratado, ele fará um acordo de paz por 1 semana. Essa semana ela representa 7 anos. E na metade dessa semana, na metade desses 7 anos, que vão dar 3 anos e meio, ele vai cortar esse acordo. Então esse é o início da grande tribulação. Quando você perceber que existe um acordo de paz entre Israel, entre Palestina, entre muitos países, aí é o acordo do anticristo. Esse acordo vai durar 7 anos, é um acordo de 7 anos, mas no primeiro 3 anos e meio ele durará. Vai ser uma paz extraordinária, mas depois vai ser a grande tribulação. Amém? Então, como eu te disse, ele veio para promover a paz, mas no final não haverá paz, porque ele vai perseguir o povo de Israel e vai perseguir aqueles que se renderem a Jesus. E ele vai profanar no templo de Deus. E aqui eu vou mostrar para vocês o que ele vai profanar. Por que ele foi chamado de profanador? Está em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 4. Ele se exaltará e se oporá a tudo que o povo chama de Deus, e a todo objeto de culto, e até se sentará no templo de Deus e se fará passar por Deus. Amém? Então essa vai ser a profanação que ele fará. Ele vai chegar lá no templo que será construído e ele vai falar: eu sou Deus, eu vou sentar aqui no meu trono porque eu sou Deus. Então vai ser essa profanação.
Então, quando isso acontecer, Deus ele vai se irar, tanto que ele vai derramar sua ira sobre o anticristo, tanto que no final de tudo ele vai ser lançado no lago de fogo, porque no final as pessoas enxergarão que o verdadeiro rei, o verdadeiro digno de toda honra, digno de toda glória é Jesus, porque ele já veio e ele é o Filho único de Deus, ele é o primogênito e o unigênito que Deus ofereceu a nós. Amém? Então, para você compreender como a grande tribulação ela se iniciará. Amém? Então, por isso que eu falo que o arrebatamento ele vai ser antes da grande tribulação. E eu vou falar tudo para vocês aqui. Agora, é necessário surgir novos cristãos na grande tribulação, que no final eles ainda não terão corpos glorificados. Antes de eu ler esse versículo com vocês, eu vou explicar. Assim que a grande tribulação ela concluir, Jesus ele vai voltar e ele vai estabelecer o anticristo, ele já vai ter sido lançado no lago de fogo, mas Satanás não, Satanás vai ser preso por 1000 anos, lá em Apocalipse 21 está escrito, só você que lê. Quando você ler, você vai poder entender melhor. Então Jesus ele vai prender Satanás por 1000 anos, aí ele vai descer. E essas pessoas que não chegaram a aceitar a marca da besta, essas pessoas que não se renderam ao anticristo e que sobreviveram na grande tribulação, elas estarão com corpos normais, igual eu e você hoje. Mas também terão os santos. Os santos na Bíblia representam a igreja, representam os profetas, representam os servos de Deus. Então terá o milênio onde Cristo ele governará o mundo. E aqui a Bíblia fala desse milênio, amém? Porque essas pessoas de corpos glorificados, elas não se renderam ao anticristo, mas elas passarão pela morte nesse milênio, para você poder entender melhor, tá bom? Então vamos ler o que está escrito. Isaías 65, do versículo 20 até o 25. Nunca mais morrerão bebês de poucos dias, nunca mais morrerão adultos antes de terem uma vida plena. Ninguém mais será considerado velho aos 100 anos, somente os amaldiçoados morrerão jovens. Naqueles dias habitarão nas casas que construírem e comerão frutos de suas próprias videiras. Invasores não habitarão em suas casas, nem lhes tomarão as suas videiras, pois meu povo terá uma vida longa, como as árvores. Meus escolhidos terão tempo para desfrutar de tudo que ergueram com grande esforço. Não trabalharão inutilmente, nem os seus filhos serão condenados à desgraça, pois são povo abençoado pelo Senhor, e seus filhos também serão abençoados. Eu os atenderei antes mesmo de chamarem a mim. Enquanto ainda estiverem falando suas necessidades, responderei às suas orações. O lobo e o cordeiro comerão juntos, o leão se alimentará de palha, como o boi, mas as serpentes comerão pó. Em meu santo monte ninguém será ferido ou destruído. Eu, o Senhor, falei. Amém? Glória a Deus. Então aqui a Bíblia está falando do milênio. E por que eu decidi ler para vocês? Para você poder compreender que surgirão novos cristãos na grande tribulação, porque a igreja ela não estará aqui. Então, esses novos cristãos, eles serão essas pessoas que Deus está falando. E o milênio, tanto que eu vou deixar o vídeo aqui falando, ele vai ser um período muito maravilhoso, um período que nunca existiu na humanidade, porque o próprio Deus estará governando sobre este milênio. Amém? Então será o próprio Senhor Jesus que estará governando. E aqui não haverá tristeza, como a Bíblia aqui declara, cada um eles plantarão as suas colheitas e eles comerão esses frutos. Eles construirão as suas próprias casas e eles morarão nela. Não vai existir ladrão para roubar, não vai existir nada, porque o maligno não estará neste mundo. Amém? Então, compreenda. Agora eu vou falar do propósito da grande tribulação. Por que tem que existir essa grande tribulação? O propósito de Deus na grande tribulação, em primeiro lugar, é a restauração do povo dele. Israel foi um povo escolhido pelo Senhor. E Deus, ele é pacífico, Deus, ele é misericordioso de uma certa maneira que ele, por mais que o povo de Israel pecou contra o Senhor não os amaldiçoou.
Ao contrário, o Senhor tem planos para concretizar na vida deles, mas também é um propósito de derramar o seu juízo, estabelecer o seu juízo sobre os ímpios, sobre aqueles que tiveram oportunidades de se arrepender, mas não se arrependeram dos seus pecados. Infelizmente é isso, mas a gente sabe que Deus ele é misericordioso, que Deus ele é bondoso, mas vai chegar um dia que o Senhor não estará mais em misericórdia. Vai chegar uma época que Deus ele vai estabelecer o seu juízo sobre todas as pessoas que não se arrependeram e não aceitaram o seu Filho como Salvador do mundo. Amém? Então, a restauração de Israel. Eu vou compartilhar 2 versículos sobre essa restauração. O primeiro está lá em Deuteronômio, capítulo 4, verso 30. No futuro distante, quando estiverem sofrendo todas essas coisas, finalmente voltarão para o Senhor seu Deus e ouvirão o que Ele lhes diz. Amém? Então, aqui fala que eles estarão num momento de sofrimento, porque eles vão acreditar no anticristo, eles vão acreditar no começo que o anticristo é o Messias e que veio promover a paz, porque quando Jesus ele veio no mundo, ele não veio para promover paz, e eles esperam que o Messias ele venha para promover a paz, mas o Messias é Jesus, e eles não creram por conta disso também. Então eles vão passar a acreditar e passar a seguir o anticristo. Mas vai chegar no momento lá que o anticristo cortar a aliança com eles, cortar aquele acordo no meio, que vai ser cancelado. Ali o anticristo vai perseguir eles e vai perseguir o povo de Deus. Então, aqui fala que quando eles forem perseguidos, eles voltarão para o Senhor. Amém? E eu vou ler também com vocês em Jeremias, capítulo 30, do versículo 7 até o 11. Olha o que a Bíblia fala. Em toda a história nunca houve uma ocasião de tanto terror. Será um tempo de angústia para Israel. No final, porém, ele será resgatado. Pois naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, quebrarei o jugo que está sobre o seu pescoço e arrebentarei as suas correntes. Não serão mais escravizados por estrangeiros, pois meu povo servirá ao Senhor, seu Deus, e ao seu descendente de Davi, o rei que estabelecerei para eles. Portanto, não tenha medo, meu servo Jacó. Não desanime, ó Israel, diz o Senhor, pois trarei de volta das terras distantes e seus descendentes retornarão do exílio. Israel voltará a ter uma vida de paz e sossego. Ninguém o assustará, porque eu estou com você e o resgatarei, diz o Senhor. Destruirei completamente todas as nações entre as quais espalhei, mas você não será completamente destruído. Eu o disciplinarei, mas com justiça. Não posso permitir que fique impune. Amém? Então aqui o profeta Jeremias estava sendo usado por Deus para falar que Deus vai restaurar Israel, mas que ele vai disciplinar. E aqui onde fala que descendente de Davi é Jesus. Jesus ele é descendente de Davi, o filho que Deus enviou, que eles vão servir ao descendente de Davi, é Jesus. Amém? Então ele falou, eu destruirei todos aqueles, não haverá mais jugo, não haverá mais sofrimento, porque a Bíblia falou que na história nunca houve uma ocasião de tanto terror quanto vai ser para eles no dia da grande tribulação. Então, mas eles serão resgatados no final e Deus vai mostrar para eles que o Messias, que o filho dele já veio e por isso vai disciplinar. Como um pai, ele tem a necessidade de disciplinar o seu filho. Seu filho aprontou, seu filho fez coisa errada, dói para o pai disciplinar, dói porque o pai ama, mas o pai sabe que disciplinando o seu filho, ele estará fazendo o certo e será no futuro para o próprio bem. Assim é Deus comigo hoje, assim é Deus com você hoje, e assim será Deus também para Israel, para que o povo compreenda que Jesus já veio. Amém? E no final, todo Israel será salvo para a glória de Deus. A grande tribulação, agora eu vou falar sobre como a Bíblia ela refere ao nome grande tribulação. No Novo Testamento até Jesus ele fala em Mateus 24, em Marcos 13, em Lucas 21 sobre a grande tribulação. Só que em toda a Bíblia há um nome que Deus ele usou seus profetas para referir a esse termo.
A grande tribulação, ela também é um período chamado na Bíblia de Dia do Senhor, angústia de Jacó e dia da ira de Deus. É forte, mas é a verdade. Amém? Então, quando vocês lerem na Bíblia e ouvir dizer Dia do Senhor, é o dia da grande tribulação. Amém? E eu vou ler com vocês em Sofonias, capítulo 2, versículo 3. Olha o que a Bíblia fala. Todos vocês, humildes, busquem o Senhor e sigam suas obras. Busquem a justiça e vivam com humildade. Talvez o Senhor os proteja do dia de sua ira. Amém? Então aqui o Sofonias estava escrevendo para o povo e ele falou, olha, se arrependam, vivam em humildade, vivam em santificação, porque no dia da ira de Deus ele pode proteger vocês, mas se vocês estiverem vivendo uma vida de acordo com a sua vontade. Amém? E em Zacarias 14:1, a Bíblia também fala do dia da grande tribulação. Olha o que diz. Fiquem atentos, pois se aproxima o dia do Senhor, em que os seus bens serão saqueados diante de vocês. Então aqui Zacarias ele estava lá e ele foi usado por Deus para falar que o dia do Senhor está perto. Esse dia do Senhor representa o dia do arrebatamento, representa o dia que se iniciará a grande tribulação. Em Sofonias 1, versículo 15 ao 17, a Bíblia também fala sobre algo que é para a gente se preparar, para a gente não ficar para trás. Amém? Olha só, será um dia em que o Senhor derramará a sua ira, dia de sofrimento e angústia, dia de ruína e desolação, dia de escuridão e trevas, dias de nuvens sombrias e densas, dias de toque de trombetas e gritos de batalhas. Caem as cidades cercadas por muros e as fortalezas mais poderosas, porque pecaram contra o Senhor. Eu os farei tatear no escuro como cegos. Seu sangue será derramado como pó e seus corpos apodrecerão sobre a terra. Então essa palavra é bem forte, né? Quem lê isso fala, Deus, nossa, cadê a misericórdia de Deus? Deus ele não é misericordioso? Ele é misericordioso, perdão. Mas como a Bíblia fala, porque pecaram, mas não se arrependeram. Então será um dia, será um período muito difícil para quem ficar. Por isso que a minha vida hoje, a sua vida hoje tem que ser debaixo da presença de Deus. Porque a gente não sabe o dia, a gente não sabe a hora, a gente não sabe quando se iniciará essa grande tribulação. Os sinais estão aí. Jesus ele está dando sinais no céu, ele está dando sinais na natureza, ele está dando sinais no clima, que a volta dele está perto. Mas tem muita gente que está dormindo. Não estou falando no modo dormir fisicamente, mas dormir espiritualmente. A pessoa ela não acorda, ela não enxerga. Por isso que é importante você compartilhar esse vídeo, porque às vezes tem uma pessoa que ela está dormindo e ela não percebe, ela não volta, ela não se arrepende dos seus pecados. Mas ao contrário, fica vivendo uma vida pecaminosa, fica vivendo uma vida que está totalmente separada de Deus, porque a Bíblia fala que o pecado nos separa de Deus, mas ele ama o pecador, mas ele odeia o pecado, e esse pecado ele nos separa. Então, reflita a sua vida hoje, reflita como está a sua vida, porque Jesus ele não quer deixar você para trás. E eu vou mostrar para vocês que ele quer livrar a igreja, ele quer livrar os fiéis. Mas nós temos que começar a ser fiel, nós temos que começar a dar mais crédito a Deus do que este mundo. Amém? Existem muitas outras definições determinadas para esse tempo. Se você ler a Bíblia, você vai perceber, tá bom? Como tempos de fogo. Olha o que diz em 1 Coríntios, capítulo 3, do versículo 13 até o 15. No dia do juízo, porém, o fogo revelará que tipo de obra cada construtor realizou, e o fogo a mostrará. Se a obra de alguém tem valor, e se sobreviver, o construtor receberá recompensa. Mas se ela queimar, o construtor sofrerá grande prejuízo, mas será salvo, como alguém resgatado do meio do fogo. Amém? Então, no dia que cada um der conta, aqui está falando do tribunal de Cristo, tá?
O fogo é o próprio fogo. A Bíblia fala que Deus ele é um fogo consumidor. Mas esse é o próprio fogo que vai mostrar ali como foi as nossas obras neste corpo terreno. Então, no tribunal de Cristo só vai estar ali os salvos, que fique claro. Então é como aqui o apóstolo Paulo ele falou, mesmo se a obra de alguém queimar, esta pessoa será salva, mas ela foi resgatada do fogo. Amém? Então comece a praticar boas obras, não por pensar em recompensa, mas por pensar na sua vida com Deus. Porque a salvação, ela não é pelas obras, ela é pela graça. Não adianta a gente ter boas obras, mas não crer em Jesus, não viver para Jesus, não obedecer os mandamentos, não amar Jesus. Mas também não adianta a gente crer em Jesus, a gente confessar Jesus, a gente amar, mas ao contrário, é orgulhoso consigo mesmo, é orgulhoso com o próximo, fala que odeia as pessoas, não perdoa. Então você vai ser salvo, porque Jesus conquistou a salvação para você, mas você não vai receber galardão. Amém? Agora eu vou falar do tempo de sinais na natureza. Eu vou compartilhar um único versículo aqui e você vai perceber que é tudo o que anda acontecendo hoje. Está lá em Joel capítulo 2, do versículo 28 até o 31. Então, depois que eu tiver feito estas coisas, derramarei do meu espírito sobre todo tipo de pessoa, e seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Naqueles dias derramarei do meu espírito até mesmo sobre servos e servas. Farei maravilhas nos céus e na terra, sangue e fogo, colunas de fumaça. O sol se escurecerá e a lua se tornará vermelha como sangue, antes que chegue o grande e terrível dia do Senhor. Amém? Então olha os sinais. Jesus ele falou, olha, eu vou derramar do meu espírito. Tem pessoas até ateias, pessoas ateu, que tem tido sonho, que tem tido visão, que está assustada, tanto que está se rendendo, mas Deus está derramando, Ele está mostrando. Mas também, além de derramar o seu espírito sobre qualquer pessoa, Ele falou qualquer tipo de pessoa, não é só sobre os meus filhos e filhas, é sobre qualquer tipo de pessoa. Mas eu também vou derramar o meu espírito sobre os meus servos, sobre as minhas servas, mas eu também farei maravilhas nos céus, eu também darei sinais nos céus, eu também darei sinais na terra, eu também darei sinais na lua, no sol e na natureza. O que é essas colunas de fumaça esses últimos dias, hein? Que tá assustando. Essas fumaças vindo do céu do nada, as pessoas estão amedrontadas. É sinal, Deus está dando. Daí quando acontecer que a pessoa vai acordar. Então esse vídeo é um vídeo para você refletir. Jesus está te dando um sinal. Amém? Agora a gente vai falar da natureza da igreja. A igreja, ela é um ministério entre os judeus e os gentios. Ou seja, a igreja, ela é noiva de Cristo. E o povo de Israel é povo de Deus. Amém? Então todos nós somos todos escolhidos por Deus. E nós somos um só corpo de Cristo. Nós todos estamos pertencendo ao corpo. Tanto o povo judeu, o povo de Israel, como os gentios, que somos nós, a igreja. Amém? Olha o que em 1 Coríntios 12, 27 diz: juntos, todos vocês são o corpo de Cristo e cada um é uma metade dele. Então, como corpo de Cristo, como parte de um só corpo, nós temos que vigiar, nós temos que estar no centro da vontade de Deus. Amém? E a igreja, ela tem a promessa de libertação do tempo da ira de Deus durante a tribulação. Então a igreja, ela tem a promessa de que ela vai ser livre neste dia. E eu vou trazer versículos aqui para vocês que vai comprovar. 1 Tessalonicenses 1:10. Também comentam como vocês esperam do céu a vinda de Jesus, Filho de Deus, a qual Ele ressuscitou dos mortos e que nos livrará da ira que está para vir. Amém? Ele nos livrará. Primeiro versículo. Agora eu também vou comparar com vocês em 1 Tessalonicenses 5:9. Porque Deus decidiu nos salvar por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, em vez de derramar sua ira sobre nós.
Essa ira está falando da grande tribulação. Então aqui o apóstolo Paulo ele falou, olha, Deus ele decidiu nos salvar. Então esta é a prova de que a igreja será salva. Mas não é todos que se renderam a Jesus, mas é todos que se renderam e viveram a sua palavra. Não adianta estar na igreja e viver no adultério. Não adianta estar na igreja, mas estar na prática pecaminosa da mentira, prática pecaminosa da idolatria, em qualquer outro sentido, em todos os tipos de pecados que existem. Então, é você estar na igreja, mas é você estar em Deus. É você estar na igreja e você estar no centro da vontade de Deus. Amém? Agora a gente vai conversar aqui sobre a obra do Espírito Santo. Amém? Sabemos que durante a tribulação reinará sobre a terra o anticristo, segundo o que diz as Escrituras, como eu já mencionei para vocês. Em 2 Tessalonicenses 2, versículos 6 e 7. Vocês sabem o que está detendo, pois ele só pode ser revelado quando a sua hora chegar. Pois esta perversidade já opera secretamente e permanecerá em segredo até que se afaste aquele que a detém. Amém? Diga eu, você, eu. O Espírito Santo detém a manifestação do anticristo. Não é você, não é eu, não é a igreja, mas é o Espírito Santo que habita dentro de nós. Enquanto a igreja fiel, enquanto a igreja permanecer na terra, o anticristo ele não vai se revelar, porque ele sabe que se ele se revelar, a igreja não vai permitir. Por quê? Porque dentro da igreja, dentro de cada cristão fervoroso mesmo, existe o Espírito Santo. E o Espírito Santo não é um espírito de enganação, mas é um espírito de ação e um espírito da verdade. Ele é chamado de Espírito da Verdade por Jesus lá em João 15. Então, enquanto a perversidade estiver em segredo, é enquanto a igreja estiver aqui. Amém? O anticristo, a manifestação do anticristo, que é a manifestação do próprio Satanás, ele não poderá operar neste mundo enquanto a igreja estiver aqui. Amém? E por quê? Porque é o Espírito Santo que impede. Agora a gente vai falar dos 3 tipos de arrebatamento. Como assim? As 3 opiniões que defendem o cristianismo. Como eu disse no começo desse vídeo, eu não vou discutir opinião, cada um tem a sua. O importante é o cristão aguardar ansiosamente a vinda do Senhor. A primeira é o pré-tribulacionista, o qual eu me incluo. Amém? E eu vou conversar aqui com vocês e falar dos versículos que mostram sobre o pré-tribulacionista. Está certo? Malaquias 3, 16 e 17. Então aqueles que temem ao Senhor falaram uns com os outros, e o Senhor ouviu o que disseram. Na presença dele foi escrito um livro memorial para registrar os nomes dos que temiam e que sempre honravam o seu nome. Eles serão meu povo, diz o Senhor dos Exércitos, no dia em que eu agir. Eles serão meu tesouro especial. Terei compaixão deles como o pai tem compaixão de seu filho obediente. Amém? Então aqui Deus ele está falando que ele vai poupar aquele que for fiel. Antes, eu comecei a estudar, na verdade, sobre o arrebatamento, sobre a volta de Jesus desde os meus 9 anos. Eu sempre fui pesquisar sobre a volta de Jesus. Aí eu sempre pensei, falei, é aqueles que creem, né? Todos que creem vão ser poupados. Mas quando eu li esse versículo, gente, quando eu li esse versículo, eu falei, não vai ser todos, vai ser o filho obediente. Amém? Então essa é a primeira referência que Deus vai poupar. A segunda está lá em Apocalipse 3:10. Porque obedeceu a minha ordem a perseverar, eu o protegerei do grande tempo de provação que virá sobre todo mundo para pôr à prova os habitantes da terra. Amém? Glória a Deus. Então Jesus ele falou, tem outras traduções que falam da hora, que é melhor ainda, porque não é na hora, não é no momento, mas é da hora. E o da hora não é Deus ele proteger na hora ali, ó, você vai passar, mas eu estarei ali passando com você, mas ele arrancar
então nós seremos arrancados, mas o filho obediente. E eu também, o outro está em Zacarias, capítulo 14, versículo 5. Olha o que a Bíblia fala: vocês fugirão pelo vale, pois ele se estenderá até Azal. Sim, vocês fugirão como fugiram do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então o Senhor, meu Deus, virá com todos os seus santos. Aqui está falando da batalha do Armagedon, da batalha entre o bem e o mal, e na segunda vinda de Cristo. Aqui demonstra que o Senhor voltará com todos os seus santos, então mostra que os seus santos já terão sido levados antes. Amém? E o último versículo sobre o pré-tribulacionista é em Apocalipse 19, do versículo 11 até o 14. Olha o que a Bíblia fala. Vi o céu aberto e surgiu um cavalo branco. Seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, pois julga e guerreia com justiça. Seus olhos eram como chamas de fogo e em sua cabeça havia muitas coroas. Nele havia escrito um nome que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Vestia um manto encharcado de sangue e seu nome era a Palavra de Deus. Os exércitos do céu seguiam, vestidos de linho mais fino, puro e branco. Seguiam-no em cavalos brancos. Então aqui fala da segunda vinda. Então os santos, os exércitos dos céus, representam nós que seremos arrebatados. Então nesses versículos que eu mencionei, porque existem muitos outros, mostra que a igreja será tirada antes da tribulação. E é esses versículos que me baseia a minha opinião do pré-tribulacionista. Amém? Agora eu vou falar da opinião mesotribulacionista. E por que o mesotribulacionista ele defende a hipótese do arrebatamento ser após os 3 anos e meio, que nem eu falei, vai firmar um acordo de 7 anos, mas na metade desse acordo começará a grande tribulação, esse acordo será rompido. E o mesotribulacionista ele defende a hipótese do arrebatamento acontecer nesse momento por esse versículo aqui em 2 Tessalonicenses 2, do versículo 1 até o 3. Agora, irmãos, vamos esclarecer algumas coisas a respeito da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e de nosso encontro com Ele. Não se deixem abalar nem assustar tão facilmente por aqueles que dizem que o dia do Senhor já começou. Não acreditem neles, nem mesmo acreditem ter recebido uma visão espiritual, uma revelação ou uma carta enviada supostamente por nós. Não se deixem enganar pelo que dizem, pois esse dia não virá antes que surja a rebelião e venha o homem da perversidade, aquele que traz a destruição. Então a Bíblia fala que o dia do Senhor ele vai começar quando surgir o anticristo, como eu já mencionei lá em cima para vocês. Então o mesotribulacionista ele acredita que a igreja ela será arrebatada só depois que surgiu o anticristo. E faz um pouco de sentido, mas eu creio que a igreja ela chegará a ver o acordo e assim que o acordo for assinado, ela subirá. Amém? Então essa é a minha opinião, não estou dizendo que é verdade ou não, mas a Bíblia só declara que o povo de Deus será poupado do tempo de sofrimento. E o pós-tribulacionista é aquele que defende a hipótese da igreja passar pela tribulação. Amém? Eles acreditam que o arrebatamento e a segunda vinda trata-se de um evento único. E seus principais argumentos são os sermões que Jesus ele declarou nos evangelhos, em Mateus 24, em Marcos 13 e em Lucas 21. E eles também defendem essa hipótese por conta desse texto bíblico em Apocalipse capítulo 13, versículo 9 e 10. Olha o que a Bíblia fala. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Quem estiver destinado à prisão será preso. Quem estiver destinado a morrer pela espada, morrerá pela espada. Isso significa que o povo santo deve ser perseverante e permanecer fiel. Então, o pós-tribulacionista, ele acredita que a igreja passará e ele defende esse texto bíblico. Amém? Mas esse texto, ele se refere aos novos cristãos que irão surgir na grande tribulação. Não se refere à igreja. Amém? A Bíblia fala que surgirão novos cristãos.
Então esses novos cristãos que surgirão na grande tribulação, esses passarão pela grande tribulação, porque aceitarão a Jesus quando estiverem já lá. E o arrebatamento ele não vai ocorrer duas vezes, ele vai ocorrer uma vez só. Agora, para a gente concluir esta mensagem poderosa, vamos falar da segunda vinda. Mateus 24:30, a Bíblia fala: então por fim aparecerá no céu o sinal da vinda do Filho do Homem, e haverá grande lamentação entre todos os povos da terra. Eles verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Fala, essa grande glória, eu estarei no meio. Amém? Esta grande glória é os santos que serão arrebatados, é os anjos dos céus e aqueles que já estão lá. Amém? Então a segunda vinda, ela será vista, ela será uma vista gloriosa, porque as pessoas verão o arrebatamento num piscar de olhos. Amém? Agora em Apocalipse 1:7 a Bíblia também fala da segunda vinda. Vejam, ele vem com as nuvens do céu, e todos o verão, até mesmo aqueles que os transpassaram, e todas as nações da terra se lamentarão por causa dele. Sim, amém. Glória a Deus, né? Então aqueles que os transpassaram na cruz, esses o verão. A segunda vinda, compreenda a diferença, a segunda vinda, ela será vista por todos, e o arrebatamento ele será no ar. Lembra, nós seremos arrebatados no ar, a segunda vinda será na terra, e eu vou comprovar por que será na terra. Zacarias 14:4. Naquele dia, seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém. O monte se dividirá ao meio, formando um vale muito amplo de leste a oeste. Metade do monte se deslocará para o norte e outra metade para o sul. Então naquele dia, no dia da segunda vinda, Jesus ele vai pisar sobre os montes das oliveiras, porque ele vai descer sobre a terra. No arrebatamento vai ser no ar. A segunda vinda ele vai fender o Monte das Oliveiras em Jerusalém, para ele vencer o anticristo e para que o seu reinado seja estabelecido para toda a eternidade. Amém? Agora eu quero concluir essa palavra com você em Romanos 8:1. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Jesus Cristo. Amém? Não há condenação sobre você. Deus ele não quer que você passe por esta condenação na grande tribulação. Ele quer te salvar. Ele quer que você seja arrebatado, mas você precisa permanecer na sua palavra. Você tem que ser o filho obediente. Você tem que ser aquele filho que vai voltar para o Pai e que vai voltar para nunca mais sair. E se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, entregue, confesse-o como único e suficiente Salvador, porque no dia da grande tribulação ele vai nos poupar, porque o Espírito hoje que age em mim, que age em você, ele precisa ser retirado. Amém? Então aí o anticristo se revelará. Um abraço, fiquem na paz, compartilhe este vídeo e até a próxima. Tchau, tchau.